Qual o papel da educação física no mercado fitness? Qual deve ser o posicionamento do profissional de educação física nesse mercado? Quando você sai da faculdade, você adquiriu um conhecimento básico de fisiologia, de biomecânica, um conhecimento mínimo para fazer uma boa prescrição técnica, mas a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho. E se prepara você para ser uma pessoa que vai procurar um emprego. Mas será que é só isso? Pensando nisso, a Movement resolveu entregar o que a faculdade não entrega, que é uma mentalidade mais empreendedora, um comportamento mais empreendedor. Como que eu faço para ir além de ser um profissional de sala, uma pessoa que vai procurar um emprego? Pensando nisso, nós criamos, dentro do Resenha Movement, o tema empreendedorismo, que começa hoje na sua primeira temporada, trazendo jovens profissionais, pessoas da nova geração da educação física, que neste momento estão empreendendo, continuam dando as suas aulas de personal, mas já começam a fazer coisas diferentes, visualizando um futuro um pouco distinto daquele que a faculdade preparou como simplesmente um empregado, um professor de sala. E aí eu não podia, era impossível eu não começar essa temporada com o meu primeiro episódio não fosse com a minha super amiga, minha querida amiga, a Rafa Brandão. Para mim, uma das maiores referências nessa questão de realmente pensar fora da caixa. Rafinha, posso chamar de Rafinha aqui em público, né? Com certeza. Muito obrigado por você atender o meu convite. Você não sabe, sabe sim, sabe a felicidade que é para mim que você esteja aqui comigo. Isso é muito mais do que uma resenha, que é um bate-papo entre amigos, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a galera que está nos vendo e nos ouvindo. Alan, eu que agradeço o convite e uma responsabilidade enorme, né? Porque se for uma bosta, eu acho que a galera nem ouve os próximos. Zero risco disso. Então, vou nem. Essa aí, a galera, pode ignorar essa fala da Rafinha. Obrigada, brincadeira, mas obrigada. É um projeto. Eu sou muito fã da Movement, né? Sua fã também, mas acho que é um projeto muito importante, porque acredito que todo mundo, se você não passou, você vai passar por isso. Que é chegar no momento e você se sentir meio perdido, né? Assim, desmotivado. Acho que todo mundo passa por isso. Eu acho que é um projeto muito legal que vocês estão fazendo, trazer pessoas que às vezes podem dar insights para outros numa simples conversa de 2 minutos. Então, eu que agradeço por estar aqui. E a confiança, com certeza. Certo. Você falou, é muito importante, né? O friozinho na barriga, o medo, esse receio, dá no início, mas às vezes dá no meio, né? Para onde eu Com vou seguir? certeza. E obviamente que esse projeto, as pessoas que eu convido, é para eu também tirar os insights para mim mesmo, ter uma visão pessoal, aproveitamento pessoal. E aí, Rafinha, dentro desse aproveitamento pessoal, eu tenho sempre uma curiosidade da história das pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua, falando assim, na prática, que realmente é esse empreendedorismo para você dentro da educação física, e como te deu esse start, seu olhar e falar assim, cara, não dá para eu ficar sendo professora de sala para sempre, personal para sempre, preciso me coçar, vamos dizer assim, fazer alguma coisa diferente. Com certeza. Eu sempre quis ser independente financeiramente, sabe? Pela minha história, pela história da minha família. Então, todas as profissões que eu buscava tinham um fundo financeiro. Então, eu passei por diversas profissões. Eu cheguei a trabalhar ter dois empregos num mesmo momento durante alguns anos. E aí chegou um momento que eu passei para o concurso público, estava, digamos assim, estabilizada, né? Que é o que as pessoas geralmente falam, tenho a estabilidade, mas eu não estava feliz. Eu já estava há 6 anos ali e infeliz, eu comecei a fazer conta. Eu falei, bom, se eu não estou feliz e eu vou demorar anos para ganhar o que eu realmente quero, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. E aí no momento eu falei assim, cara, não vou nem pensar em dinheiro, vou fazer o que eu amo. E eu entrei na faculdade de educação física. Chegando na faculdade de educação física, lá pro 4º período, eu acho, eu comecei a estagiar numa academia bem grande, numa rede grande, e eu tive a primeira surpresa, que eu podia ganhar dinheiro como personal trainer, como profissional de educação física, na prática, né, ali no fitness, digamos assim.
Então eu falei, cara, eu tô fazendo o que eu amo, que eu sou apaixonada, e eu consigo ganhar o que eu sempre quis, então vamos embora. Aí eu não tive dúvidas. Recentemente eu larguei o concurso público e estou aqui hoje. Então a primeira coisa que me motivou foi o financeiro, sabe? A querer sempre buscar, não a entrar na educação física, mas a querer sempre buscar coisas, desafios novos. E a segunda coisa foi o desafio. Eu sou muito movida por desafio. Eu amo coisas que eu aprendo muito além do que eu estou fazendo aqui, e isso me motiva muito. E, óbvio, o terceiro, acho que é fazer o que ama, né, Alan? Que as coisas ficam muito mais fáceis. Então, estudar sobre empreendedorismo, acredito que me tira muito da minha zona de conforto. E eu sou uma pessoa que, se eu ficar na zona de conforto, é ladeira abaixo. Eu começo até a não gostar mais daquilo que eu achava que amava, sabe? Então, essa oscilação, o tempo inteiro aprende, toma porrada, se vira, faz do seu jeito, melhora aqui, melhora ali. Isso me faz muito bem e alimenta muito o meu prazer sobre aquilo que eu estou fazendo. Pô, sensacional, Rafinha. Você está falando, eu estou tentando acertar as coisas aqui, esqueci de acender a luz, fazendo uma confusão aqui no meio. Essa questão que você falou, e outra coisa também, né? Eu falo que é resenha, eu estou tentando, aí eu vou fazer a pergunta, pareço o entrevistador fazendo a pergunta. E é que eu estou tão ansioso para as informações que você vai trazer. Quando você fala aí de amar o que faz, e quem te conhece vê a paixão, né, diária que você tem, o amor que você tem pelo que você faz, e quanto isso traz de retorno para você e que está te colocando dentro do caminho, está te levando para o sucesso. Eu já tive esse papo com você antes, eu queria aproveitar, assim, beleza, de certa forma a gente está falando aqui de como alcançar o sucesso na carreira, e aí ao sucesso, né? Não é só, a gente não está falando de sucesso, a gente está falando de como você sair da caixa, esse é o tema principal, mas eu acho que todo mundo sempre pensa que para alcançar um sucesso. Mas que sucesso é esse? Para você, Rafinha, como isso tem relação com o sucesso? O que é o sucesso para você? Como pensar fora da caixa e olhar para a profissão de uma maneira diferente, fazer coisas diferentes, te levaram para esse caminho, né, dentro dessa sua visão do que é o sucesso. E aí, depois, na sequência, eu vou pedir para você falar para a galera assim, como é que você estuda empreendedorismo, né? Eu acho que a galera deve estar aqui assim, tá, mas para onde eu vou, como eu vou, o que eu leio, que curso que eu faço, quem eu escuto. Primeiro você escuta a Rafinha aqui no Resenha Movie, depois você aproveita as dicas dela. Não, beleza. Você tocou num ponto muito importante de que todo mundo almeja sucesso. E sucesso é algo muito individual mesmo, né? Às vezes, sucesso para mim é ter a minha casa própria, é ter um cachorro, é ser feliz, é casar, é ter 10 filhos. E para mim, para Rafaela, sucesso é fazer o que eu amo, que eu tenho prazer em acordar às 5 da manhã, e acordaria para o resto da minha vida, ao mesmo tempo ajudar as pessoas. E, principalmente, gerar um valor nisso. Eu passei por algumas profissões, como eu te disse, e coisas que me desanimavam era a falta de valorização das pessoas, tá? Em cima do que a gente está falando. Eu sempre fui da área da saúde, então eu era técnica de enfermagem, e eu via a desvalorização da equipe médica em cima dos outros profissionais de saúde. Isso me desmotivava muito. Quando eu cheguei na educação física, eu encontrei o mesmo cenário. E aí eu falei, cara, mas eu amo a educação física, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou começar a estudar, vou começar a procurar respostas em outros lugares para que a sociedade, ou seja lá quem eu queira, veja valor nessa profissão que, na minha opinião, é a melhor do mundo. Então, sucesso para mim é isso. O que eu faço? Como é que eu faço isso hoje? E óbvio que estuda, né? A gente começa estudando a beça e passa informação para as pessoas de uma maneira clara, que leve elas a fazer alguma coisa com isso, que leve elas à ação. Então, é isso que eu falo. E aí, tu perguntou como é que eu estudo. Eu vou em busca de respostas em outras áreas. É basicamente isso. Foi assim que eu comecei. Assim que eu estava começando a estagiar, eu recebi muita informação, né? Porque eu estava numa rede muito boa, onde as pessoas estudavam muito. Então, a parte técnica, assim, na medida do possível, eu já sabia bastante.
sabe? Se você me perguntasse alguma coisa tecnicamente, eu tinha essa resposta para você. Óbvio que eu não sabia de tudo, mas era muito mais fácil para mim. Então, eu ia em busca de outras questões fora da minha profissão. Então, eu tive que entender sobre diversas coisas. Eu tive que estudar sobre vendas, sobre branding. Eu tive que saber termos fora da minha profissão. Por quê? Porque eu comecei a ver, Alan, aquilo que a gente estava falando no começo, que num vídeo que eu assistia de um cara de marketing, cara, tinha muitos insights para minha profissão. E eu percebi que todos os assuntos podem contribuir dentro daquilo que você faz. E tem outras pessoas que já fizeram e deu certo, sabe? Onde a educação física ainda estava muito naquele ciclo ali, né, das mesmas coisas. Então, eu começava a pegar algumas trechinhos, tipo assim, cara, isso aqui seria maneiro se eu tentasse usar com meus clientes. E dava certo. Então, eu comecei a ver que eu ganhava muito mais indo em outras áreas e transformando para a educação física do que eu começar a reproduzir tudo que já estava sendo feito. Porque dentro dessa minha paixão pela educação física, como eu disse, é educar as pessoas, sabe? É ter um impacto social muito grande. E não estava dando certo. Muita gente está fazendo, mas poucas têm sucesso nessa área. Então, se eu continuasse fazendo aquela velha frase, né? Fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, eu não ia conseguir. Daí, por isso, eu fui em busca de outros conhecimentos, principalmente para me melhorar como ser humano e, consequentemente, melhorar a vida do meu aluno, das pessoas no mundo, né? Que a gente tem um propósito envolvido com melhorar a saúde dessas pessoas. Pô, a galera que está ouvindo a gente agora, pessoal, vocês acabaram de entender por que o título é Pensando Fora da Caixa, por que a Rafinha veio falar fora da caixa. Você acabou de dar um super exemplo do que é pensar fora da caixa. Aí é muito claro, muita clareza, né? Você foi buscar fora da caixa da educação física. Informações, habilidades. Você viu a importância de ser um pouquinho mais generalista, Rafinha? Poderia dizer isso? Totalmente, Alan. Totalmente. Acho que bate de novo naquela tecla do tirar da zona de conforto. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz fora da área da educação física, eu me sentia muito idiota. Porque eu não entendia nada que as pessoas estavam falando. Eu falei, gente, olha só a realidade. Eu achando que a minha realidade era igual de todo mundo, sabe? Tu toma um empurrãozinho, um cutucão, tipo assim, cara, se mexe. Porque senão tu vai passar vergonha aqui. Passar vergonha no bom sentido, né? Então isso me acrescentou muito. Descobrir coisas novas, dar aquele gás e te tirar da zona de conforto no sentido de, tipo assim, como é que você pode pegar esse conceito e jogar ali para a educação física? Vai. Entendeu? É nesse sentido. Isso é muito legal. Eu que já fiz curso, né, na época do presencial, né? Vamos falar assim. Daqui a pouco a gente volta para a época do presencial de novo. Já fiz curso fora da área também, né? Quando as pessoas falam assim, você é professor de educação física aqui? Ainda tem isso. Porque a gente é muito fechado, ainda tem isso, né, Rafa? A gente é muito fechado dentro da nossa própria caixa. Então, essa dica aí e há muito tempo que você vem falando isso, e você acabou de me dar uma ideia, inclusive falando aqui, porque a gente não estava fazendo isso no Resenha Movement, eu vou pedir, vou roubar, porque você fazia isso lá no Talk da Saúde no início, que é da dica de livro. Aí eu acho assim, para fazer... Se não tivesse surpresa, não seria você, né, Alan? Você sempre faz isso comigo. Não, mas não precisa ser agora, não, filho. Só que assim, para não ficar tão descarado o roubo da ideia do Talk da Saúde, você fala assim, cara, dá indicação eu vou pedir que quando a gente acabar aqui, você dê 3 dicas de livro, e aí eu vou colocar na descrição do YouTube e na descrição do podcast também. 3 dicas de livros importantes para pensar fora da caixa com uma visão mais empreendedora. Isso é fácil, 3 eu É fácil, porque são livros que me ajudaram muito. Então, se você perguntar agora, eu não sei te falar, mas a gente fala mais tarde. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala aqui, para a galera não ficar ansiosa, mas de qualquer maneira, até porque corre o risco de eu esquecer de botar na descrição, depois ouvir de novo e ir lá e colocar, mas a gente fala aqui. Eu estou te pedindo exemplo de livro. Certamente isso vai conversar um pouquinho com uma coisa que a gente conversou antes, que eu acho que é legal você dar exemplos, porque você é uma pessoa que olha muito para outras pessoas de sucesso, tanto dentro da área como fora da área. E a gente já bateu muito papo e você falou para mim assim, cara, quando eu entrei,
eu procurei o profissional tal, conversei isso, procurei aquele profissional e conversei aquilo. Você teve isso para mim, e aí eu vou falar aqui agora, para quem está nos escutando, a Rafa já teve muita maturidade nisso. Isso é muita maturidade para mim, Rafa, que é você entrar e falar assim, cara, quem são as pessoas que são referências em determinados assuntos que eu não tenho como ser agora, porque eu estou acabando de chegar na profissão, e que podem me ajudar com, por exemplo, uma pergunta normal, como é que eu precifico o meu personal trainer? Você tinha essa pergunta, eu sei, que eu já conversei sobre isso com você, e você foi lá na pessoa que melhor precificava na sua visão, que talvez seja realmente uma das pessoas que melhor precifica, e falou assim, ô professor, cara, estou perto de me formar, eu vou dar aula de personal, como é que eu faço? E eu estou dando um exemplo das muitas coisas que você fez nesse sentido. Você formou um grupo de pessoas que você convidou só porque elas tinham habilidades dentro da educação física que eram diferentes das suas e que poderiam agregar. Então, essa visão, pessoal, que a Rafa tem, por si só, essa visão já faz dela uma profissional absurdamente diferenciada da maioria dos profissionais que eu conheço. É de verdade, não é porque você é minha amiga, e eu acho que isso te ajudou a se tornar minha amiga, porque me fez querer me aproximar de você, porque eu vi que, opa, eu adoro a galera mais jovem que está mais antenada, que sempre fala as coisas que eu estou perdendo. E você era uma dessas das mais antenadas das que eu conheço. E aí isso me levou muito assim, cara, eu preciso aprender muita coisa com essa menina aí, essa menina na profissão, né, que está chegando agora. Então você sou jovem também, Ana, para. Eu me considero jovem, ainda mais no mundo moderno, embora meus amigos me chamem de velho, né? Mas eu me considero jovem, mais perto de você, eu sou um pouquinho mais velho. Sem a gente precisar de falar de idade, não que eu tenha problema com isso, porque não é o fórum. Então, Rafa, você é, de fato, uma das maiores referências de educação física, e eu conheço gente do Brasil inteiro, nessa questão de realmente olhar para a profissão de uma maneira, vou ser redundante, bem profissional e visionária, tá? E com o papel que a profissão precisa ter, que a gente dá muito mole ainda, que é o papel social, o papel na saúde pública, tá? Então, você é uma grande referência, e aí uma grande referência sempre tem outras grandes referências por trás, dentro e fora. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Demorei, nossa, pergunta extensa. Alan, eu acho que nós perdemos muitas oportunidades por não perguntar, sabe? As pessoas querem ajudar as outras. Quantas vezes a gente já não perguntou, fulaninho, você sabe isso e aquilo? O ser humano gosta disso, tá? Nós somos a espécie que gostamos de acrescentar, gostamos de trocar conhecimentos, gostamos de aprender. Então, acho que a gente tem que parar um pouco com isso de tipo, não vou perguntar pro fulano não, porque vou incomodar ele, sabe? Ou então por você ver outras pessoas não fazendo isso, mas a gente tem que começar a perguntar. E eu tinha várias pessoas muito boas perto de mim, muito boas. Tá? A Ed, meu exemplo, o Zé, o exemplo, que foram pessoas que foram apontadas lá no começo como sucesso. O Lapa. E são pessoas totalmente diferentes. Então, eu tinha essas pessoas muito boas, só que eu queria ir muito além. Então, eu comecei a me aproximar no sentido de, tipo assim, nada de falsidade, não, só de ser cordial, de bom dia, boa tarde, professor, tudo bem e tal, elogiar o trabalho quando eu achava que era um trabalho legal, porque eu sabia que ele tinha alguma coisa a me acrescentar, assim como eu também poderia ter. Então, isso que eu fiz, isso que você falou. Eu cheguei e peguei as pessoas de maior exemplo dentro da profissão, eu estava quase me formando, e eu acho que todo mundo que está se formando se pergunta assim, quanto é que eu vou cobrar, como é que eu vou fazer? E eu tinha algo muito profissional envolvido. Eu queria profissionalizar aquilo ali. Eu não queria o aluno chegar e perguntar, quanto é que tu faz? Quanto é que tá bom para você? Sei lá, 50, 60, 30 reais, tá bom para você? Eu não queria isso. Cara, eu queria valor. Eu queria que a pessoa visse valor. Então eu pegava as pessoas que sabiam vender isso, que eram muito firmes naquilo ali que elas cobravam. E eu fui nelas. E daí eu não fazia ideia do que eu ia fazer, de como é que eu ia cobrar essas coisas. Até que uma delas falou uma coisa que eu peguei pra minha vida. Ele chegou e falou assim, Rafa, eu não posso te falar o quanto você vai cobrar
Mas eu quero saber, te fazer uma pergunta. Você quer nadar com tubarão ou com sardinha? Por quê? Se você quer nadar com tubarão, você não tem que nadar com sardinha, e vice-versa. O que ele estava querendo dizer ali? Você quer cobrar algo caro que te gere valor, ou você não precisa disso? Entendeu? E não tem problema nenhum cobrar barato, tá, Alan? Se a gente falar de escala, de entrar em outras searas aqui, a gente consegue argumentos para tudo. Mas naquele momento, como personal trainer, eu tinha minha resposta. E esse foi um dos caras que mais me ajudou. E aí eu ia perguntando, e aí, como é que você faz para férias? Ah, eu faço isso e aquilo. E fulano, como é que você faz para férias? Faço isso e aquilo. E o que ficava confortável, fazia sentido para mim, eu pegava e anotava tudo. Anotava tudo. Até que veio o primeiro aluno e eu fiz. Ah, vai ser isso, isso, aquilo, é tantas vezes, reposição é isso, tiro férias, não tiro, desse jeito. E assim, muda até hoje, tá? Porque vira e mexe agora com as pessoas que eu tenho muito mais liberdade, que são muito mais meus amigos, eu converso sobre isso. Cara, como é que a gente faz? É assim, é assado? Então, acho que tudo se resume, falei pra caramba, é a perguntar. A gente não pode ter vergonha de perguntar. Porque as pessoas gostam de responder, elas gostam de te ajudar, naturalmente. Então, assim, acho que se tivesse que dar uma dica, seria isso mesmo. Cara, deixa a vergonha de lado e pergunta para 10 pessoas. Você vai ver o que faz sentido para você. Não é só a vergonha de perguntar para a pessoa, é a vergonha, não ter vergonha que você não domina aquele assunto. Não tem problema nenhum. Nenhum. Isso Nós somos muito ignorantes de diversas coisas, né, Alan? Acho que se a gente se fechar, a gente acaba não aprendendo. E a gente aprende muito mais com erro, com pancada, do que realmente com exemplo. Então, a chance de você perguntar para a pessoa e ver o que ela fez, diminui a sua chance de tomar pancada, né? Exatamente. E isso que você falou do erro, a gente poderia falar mais um... Eu vou querer falar um pouquinho sobre isso lá na frente, né? E essa questão só para dar um exemplo, dentro da Rafinha, eu saía do mercado de personal durante 7 anos, mais ou menos. Fiquei 7 anos. Eu dava uma aulinha aqui, outra ali, de alunos, especificamente de um aluno muito antigo. Uhum. E aí, quando eu precisei voltar, porque eu precisei voltar, tenho vergonha nenhuma de falar isso, e aí eu descobri que eu adorava esse negócio, aí eu não quis mais sair, foi isso que aconteceu, eu não sabia como cobrar. E eu fui perguntar também para algumas pessoas. E aí, cara, uma pessoa me falava um negócio, outra pessoa falava outro, e eu fui juntando até eu falar assim, cara, beleza, né? Ó, Alan, olha só, você é muito bom tecnicamente, mas ninguém te conhece. Não adianta você querer chegar, mas também você não pode cobrar lá embaixo, porque o valor do que você vai entregar. E eu fui nessas conversas até conseguir chegar no denominador comum para mim, e eu consegui cobrar. E que, aliás, é uma coisa que a conversa que eu mais gosto de ter não é nem o quanto, Rafa, é como, que é onde eu sou realmente ruim. Eu até chego rápido no quanto eu acho que eu estou valendo. Mas como eu vou expor isso é que é um grande problema. E aí realmente a entrega do valor. Você consegue falar um pouquinho, que aí eu vou aproveitar para aprender um pouco também. A gente tem que saber de venda, né, Alan? Eu, assim, não me considero uma grande vendedora, não, tá? Mas eu tive essa chance de trabalhar com venda no varejo. Eu trabalhava numa loja em 2018, acho que aos 22 anos, talvez. Não lembro direito ou quantos anos eu tinha. Mas, assim, é uma conversa que eu gosto de ter sobre isso, tá? Porque isso é muito individual. Eu posso cobrar, sei lá, R$80 e eu achar que eu estou cobrando muito bem. E eu posso cobrar R$300 e achar que não. Eu acho que o que faz diferença você primeiro tem que pensar quanto você vale. Quanto vale todas as suas horas, todos os fins de semana, todas as madrugadas. Tudo isso que num sol de 40 graus do Rio de Janeiro, você estava enfornado dentro de casa estudando. Eu acho que começa por aí. Porque eu vejo, assim, na minha opinião, um erro muito grande, as pessoas que estão se formando, ou as pessoas que já estão há muito tempo na profissão, é se baseando por quanto as outras pessoas cobram. É óbvio que tem aquilo do mercado, né? Eu não posso estar muito lá em cima e nem muito lá embaixo, porque isso desvaloriza o mercado em si.
Mas eu vejo muitas pessoas falando isso. Quanto é que você vai cobrar? Eu fazia muito essa pergunta para os estagiários que estavam trabalhando comigo. Eu vou cobrar, sei lá, 80, vou chutando o número, tá? R$ 80. Por quê? Porque todo mundo cobra isso. Essa, para mim, era a pior resposta. Porque quando você vai ver, você entra num ciclo que você tá no meio da multidão. E aí vamos com as pensar... sardinhas, né, Rafinha? Tá com as sardinhas, exatamente. Aí vamos pensar que por algum momento deu um ruim na sua vida financeira, sei lá, você vai ter filho, vai ter gêmeos, e aí você precisa mudar a sua hora-aula. Primeiro, o seu cliente vai relutar muito em você aumentar drasticamente aquilo ali. E eu acho que segundo, talvez você não tenha confiança de cobrar aquilo ali que você precisa. Então, eu acho que a primeira coisa, Alan, é você saber quanto você vale. Para você argumentar para aquela pessoa. Eu vou cobrar isso, por quê? Tá caro. Tá caro por conta disso, 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 disso e daquilo. Mas fica tranquilo, porque tem muitas outras pessoas cobrando mais barato e você vai achar qualquer um. Só que o que você faz, cara, se você tem essa confiança de falar isso, eu acho que é meio caminho andado. E aí é entender um pouquinho de venda. Eu acho que venda é fundamental. O problema é que hoje a gente critica muito os vendedores, né, Alan? Isso fica muito banalizado. Você está querendo me passar a perna. E não é isso. Eu acho que tudo é a forma com que a gente fala, né? Como é que a gente se comunica. Porque outra pessoa vai perceber se você está querendo passar a perna nela ou não. Então, uma das coisas básicas que é vendas. Vendas a gente tem que estudar mais isso, porque não é dado. E aí entra no marketing, entra no brand. Aí, é uma vida de estudos. Tem que dedicar uma horinha do dia, da semana, para estudar coisas que não são só técnicas de educação física. Aí é fora da caixa, né, Rafinha? Aí... Tem que sair da caixinha. E quando você fala de comunicação, em breve a gente vai voltar aqui para falar de comunicação relacionada à obesidade e emagrecimento. Então, fica ligado, teremos Rafinha de novo, já estou dando spoiler. Mas quando você fala de comunicação, muitas vezes é só ter mais habilidade, botar um pouquinho de marketing na comunicação para a pessoa entender melhor aquilo que você vai entregar. E aí eu vejo alguns erros que as pessoas ainda acham que é o currículo dela que importa. Porque eu fiz PhD, que eu fiz a pós-graduação, não sei das quantas, especializado, não sei o quê. E as pessoas não querem isso, né, Rafinha? Elas querem resolver o problema dela, não interessa o que você fez. Quer dizer, interessa sim, isso é importante, tá? Se especializar, não é isso que eu estou dizendo. Mas na hora que você está se comunicando com a pessoa, ela quer resolver um problema dela. E aí você não vai enganar. Isso que eu estou entendendo do que você falou, Rafinha. Mas você vai comunicar de forma que ela entenda. E aí você usa o marketing não para enganar. Isso também é uma outra conversa, né? Quando fala lá da economia comportamental, é o quanto o marketing ele se usa das estratégias para manipular o comportamento da pessoa. E a gente não vai entrar nessa seara aqui. Não é isso que a gente está falando, não é manipular, né, Rafa? Estou entendendo certo. Não é. Não, é isso. Comunicar bem aquilo que você entrega bem. É valorizar o que a pessoa precisa, o seu trabalho em cima do que a pessoa precisa, em cima da dor dela, né? Que é uma das primeiras coisas que o marketing fala. Você tem que ver a dor do seu cliente e lançar um produto, alguma coisa em cima dessa dor. Então é isso, não é enganar, é saber falar, né? Explica um pouquinho da dor do cliente, só para o pessoal não confundir, que a gente não está falando da dor lombar. Não, não, a dor do cliente é um problema que ele tem. Para algumas pessoas é emagrecer, para outras é ter autonomia. Pode chegar um cara para mim que ele quer ficar forte. Se dane se ele quer ficar sem dor, e aí é um problema nosso, tá? A gente vai tratar sim a dor dele, evitar com responsabilidade, tentando diminuir as chances dele, né, de ter uma lesão, de ter uma dor aguda. Só que eu preciso falar o que ele quer. Cara, ele quer ficar forte. Então é isso que eu tenho que dar para ele. É óbvio, é isso que eu tenho que valorizar e mostrar para ele, porque é isso que ele quer. Não adianta nada, Alan, eu chegar para uma pessoa que tá cagando e eu mostrar, não, porque olha aqui o gráfico, você tinha isso, você fez isso aqui, ou então você tinha uma disfunção nesse quadril, olha como é que você jogava mais a carga para sua perna direita e agora você está jogando... Ele não quer isso. Essa não é a dor dele. A dor dele é ficar forte. Entendeu? É óbvio. Isso não quer dizer que eu não vá fazer.
eu não vou tratar isso. Mas eu vou valorizar, eu vou mostrar para ele aquilo ali para que ele me pagou. Ele me pagou para quê? Para emagrecer? Então eu vou mostrar que ele vai emagrecer, que ele emagreceu. Entendeu? A dor, mas basicamente é isso, é dar o que a pessoa quer. É porque fica muito assim, a pessoa quer, então eu vou fazer só o que a pessoa quer. Não, você não vai fazer só o que a pessoa quer. Você vai se comunicar e vai valorizar aquilo que ela quer. Mas você não vai fazer só o que ela quer. Até porque ela não sabe o que é bom para ela, né? No sentido de, tecnicamente, o que a gente sabe. Perfeito, Rafinha. A diferença entre objetivo e necessidade. Você vai identificar algumas necessidades na pessoa, mas ela chegou com um objetivo. E uma coisa não exclui a outra, né? Que esse é um problema que eu vejo muito, não sei se tem em outras profissões, mas eu vejo muito na educação física, que é a autoexcludência. Se ele quer ficar forte, então que se dane, eu vou fazer ele ficar forte, se ele ficar com dor lombar, se machucar o ombro, se mais problema. Eu dei o que ele queria. Se ele vai se dopar, não estou nem aí. Eu vou usar todos os recursos possíveis para atender o que ele pediu. Não é isso que a gente está falando aqui. Aí eu estou engrossando aqui o couro da Rafinha. Eu acho que você foi muito claro nesse sentido, tá, Rafa? Acho que não deixou nenhuma dúvida, que é a questão do objetivo, da necessidade. E tem um outro ponto aí que eu sempre falo que, assim, aquilo que você vai aos poucos enxergando que é o que ele realmente vai conseguir. Que muitas vezes ele não vai poder chegar no objetivo dele e você percebe isso com algum tempo de treino. Assim, cara, como é que você vai lidar com isso? Aí é outra habilidade. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Rafinha? Acho que vai super em cima do que a gente estava falando antes, né, Alan? É pedir ajuda. Você não vai tratar todos os problemas do seu aluno sozinho. E aí tem uma equipe por trás disso, né? Você vai ter que conversar com outras profissões que caem dentro de sair da caixa da educação física e achar que nós somos super-heróis e vamos resolver todos os problemas das pessoas. Que dá vontade mesmo, né? Porque você vê uma dor da pessoa e você quer resolver, você quer estudar sobre diversas coisas para ajudar aquela pessoa. Mas nós não vamos saber de tudo, não dá. Impossível. Né? Você, dentro de um assunto que você escolha hoje, você enlouquece, você escolhe, cara, vou me especializar nesse assunto aqui. Quando você vê as variações dentro da especialização, você vai chegar a um ponto que você sabe só de uma molécula. E aí você não consegue resolver o problema de ninguém, porque só sabe mexer com aquela molécula. Eu estava conversando outro dia com o Bruno Ferreira, e ele está estudando negócio, falou assim, eu estava vendo o efeito da intensidade de uma proteína nuclear e tal. Eu falei, legal, Bruno. E os sinergismos? E você vê como é que atinge ela especificamente, mas como é que ela responde quando você tem outras coisas no ambiente, num sistema tão complexo como é o ser humano. Enfim. Bom, Rafinha, a gente falou de errar, você falou de errar, de não ter medo de errar. Você sabe, a gente conversa muito sobre isso, eu tenho uma visão muito particular sobre a questão do erro, mas eu não estou aqui para dar a minha opinião. Eu estou aqui para ouvir você falando sobre o assunto. Queria que você falasse um pouquinho de conforto, de erro, de errar, de não errar, se é importante errar. Você tem que tomar cuidado, cara, cuidado, não erra. Não erre nunca, ou erre sempre. Como é que você enxerga essa questão dentro da profissão? Sobre errar, eu queria muito saber a sua opinião também. Tu tá aqui para falar sim. Fala aí, o que tu acha? Não, você já sabe. Eu vou resumir porque eu quero ouvir a sua. Tá, então tá bom. Ok. Primeira coisa, eu não gosto daquela... Eu vou falar uma frase que todo mundo diz, né? Como é que é? Errar faz parte do processo. Tem uma coisa assim... Ela tem uma questão negativa, ela me fugiu agora, porque eu uso a frase seguinte: errar é parte importante do processo. Né? E você falou um negócio aí que, para mim, diz um pouco do que realmente, da importância do errar. Quando você comete um erro, você aprende com muito mais facilidade. Você lembra, se eu pegar aqui na faculdade as disciplinas que eu gostava, eu lembro muito mais das coisas que eu errei do que das coisas que eu acertei. E as coisas que eu errei, eu não vou errar nunca mais. E aí, Rafa, algumas pessoas falam, não, você tem que evitar o erro. E eu falo que não é para evitar o erro. Erro é uma parte importante do processo, você tem que aproveitar o erro para corrigir e aprender. O que não pode é não aprender com o erro. Né? Para finalizar, tem uma pesquisa
que eu não vou lembrar, agora eu não lembro o nome do autor, mas que é muito interessante, porque as pessoas começaram a comentar desse negócio de falar que é importante errar, não errar. Ah, tá bom, então no hospital, quando você erra, você tira a vida. Você tá maluco. E aí foram olhar alguns centros, né, de reabilitação, vamos colocar como reabilitação, e verificaram o seguinte: os melhores resultados estavam nos centros de reabilitação que não permitiam e não estimulavam e tinha pouco erro. Caramba! Então errar não é bom. E aí aquela história do pensamento crítico. Vamos analisar o dado como ele realmente é. Vamos lá dentro dos hospitais e olhar o que acontece. E o que acontecia? No hospital que tinha mais erro relatado porque o ambiente era de mais confiança. Então as pessoas erravam e elas falavam que erravam. Então a diferença de um para o outro era o relato. No outro hospital, na prática, havia muito mais erro. Tinha muito mais, eu não vou dizer perda de vida, lesão, porque eu não lembro exatamente qual era o dado, mas tinha muito mais problema relacionado à recuperação no hospital que relatava menos erro do que no hospital que relatava mais erro. Porque por relatar mais erro, por ter um ambiente de confiança, havia mais correção. Aquele erro, porque assim, Rafa, eu estou trabalhando contigo, não pode deixar a torneira aberta. É sempre melhor usar um exemplo ridículo nesses casos. E aí eu deixo a torneira aberta. E dá uma merda, a caixa d'água vaza. Por que a caixa d'água vazou? Não sei, estava tudo certo. Eu não tenho coragem de falar para você que eu deixei a torneira aberta. E aí o que vai acontecer? Um dia vai entrar alguém na nossa equipe e vai deixar a torneira aberta. Porque quando eu falo que não pode, no meu exemplo, não pode deixar a torneira aberta, ninguém sabe que não pode deixar a torneira aberta. Então, muitas pessoas vão deixar a torneira aberta até algum dia alguém descobrir. Se eu, no primeiro dia que eu deixei a torneira aberta, falo assim, foi isso que vazou a caixa d'água, e eu falo, Rafa, torneira aberta. Todo mundo que vier agora já sabe que não pode deixar a torneira aberta e nunca mais a caixa d'água vai vazar por causa desse motivo. Então, essa é a minha visão do erro. Ele não precisa ser evitado, ele tem que acontecer rápido e ser corrigido. Isso, quanto mais... acredito que as pessoas que tocam muito nessa tecla do erro, tem que errar, é porque a gente tem um cenário totalmente oposto, né, Alan? Isso aí que você falou, as pessoas não têm coragem. Exatamente. Eu acredito porque é uma cultura de performance, de ser muito bom no que você faz, que é pregada na nossa sociedade, né? A ponto das pessoas terem vergonha quando elas erram. Então, eu acredito que isso daí é devido ao medo mesmo. Tem uma grande parte da população, tem maior em porcentagem, eu poderia chutar, que tem medo de fazer algo com medo de errar, do que o contrário, né? Só que, óbvio, que tudo que a gente tem que fazer é com responsabilidade. Isso. A gente não vai... Esse é o caso de um hospital, né? Eu não vou dar uma medicação porque eu vou testar se essa daqui faz bem àquela pessoa ali, quando está prescrito outro. Perfeito. Né? É óbvio que tudo que a gente faz tem que ter uma responsabilidade. E, assim, a cultura... a gente erra bastante. Se a gente falar de corpo humano, que é o que a gente... Acho que essa frase caiu melhor... Isso vem muito a calhar. No corpo humano, como a gente fala muito de treinamento, ele aprende com o erro, né? Então, acho que são coisas assim, bem diferentes. Errar na profissão é uma coisa, errar no corpo humano é outra, né? Dependendo de onde você trabalha, a responsabilidade é muito maior. Exatamente. Mas, assim, eu acho que errar tem um fator muito importante no sentido de velocidade. Quanto antes você erra, aquilo que você falou, quanto antes você erra, melhor, porque aí você conserta. E aí você vai subindo degraus, né? Vai descendo ao mesmo tempo da sua caminhada. Então, acho que no contexto, por que o errar é bom, na minha opinião? Porque isso vai te tirar da zona de conforto, não vai fazer você evitar aquilo ali que você queria fazer ou poderia ter feito. E melhorado a vida de alguém. Né? Então, eu sou a favor do erro por isso. Acho que é fundamental errar? Depende do que você faz. Mas o que eu acho fundamental é você não ter medo de fazer com medo de errar. Perfeito. Né? Perfeito. Porque o que se espera da pessoa é o mínimo de responsabilidade, né, Alan? A gente já está falando, pensando que, tipo assim, as pessoas são responsáveis. Então,
você fez um complemento que é ótimo, eu preciso voltar no exemplo do hospital. Não é que era um ambiente que, vamos fazer um monte de... Foi perfeito, vamos fazer um monte de teste. Não, todos os protocolos eram seguidos. Mas em qualquer ambiente de trabalho, e não precisa ser um ambiente de trabalho, você sozinho na gestão da sua carreira, das suas coisas, da sua vida no dia a dia, você comete erros. E se você anota e se você corrige, você não comete esse erro de novo. Então, quando você é responsável, você segue os protocolos, algumas falhas são... É natural que aconteça algumas falhas, e algumas falhas podem custar vida, mas ela pode custar uma vida naquele dia e depois nunca mais custar. Eu estou sendo radical aqui no exemplo do hospital. Depois não custar mais a vida de ninguém, porque, olha só, imagina, isso é muito... Isso, criar esse ambiente de confiança, Rafinha, imagino o desafio que seja. Você está no hospital, você é um médico, ou você é um enfermeiro, você é uma pessoa que está fazendo um processo lá de, sei lá, você é um farmacêutico que está catalogando um remédio seguindo um processo X, corretinho, bonitinho. E esse processo tem uma falha que ninguém nunca percebeu. Uhum. E aí, por conta disso, por uma falha do processo, ele está sensível a uma falha humana. E aí, eu, como farmacêutico, vou lá e cometo essa falha. E isso mata uma pessoa. E eu sei que foi isso. Cara, a minha coragem de falar isso. Só que um dia eu vou sair e outra pessoa vai vir e ela pode cometer o mesmo erro. E se eu falar, se morreu uma pessoa, não porque eu fui negligente, morreu uma pessoa porque tinha uma falha no processo que permitia uma falha minha, com toda a minha atenção, que aquilo acontecesse. E eu vou lá e falo, gente, olha só, cara, fui eu aqui, aconteceu isso, isso, isso. E seu ambiente é de confiança, cara, vamos resolver esse problema. E isso nunca mais se repete. Então, não é assim, cara, legal, chegou todo mundo aqui, vamos treinar, eu e a Rafinha, vamos treinar um grupo de pessoas e a gente vai dividir, são 50 pessoas, vão ser 10 grupos de 5, para cada grupo a gente vai fazer uma loucura, para um grupo só a gente vai fazer o que a gente realmente acredita. E pro resto a gente vai fazer qualquer merda, porque a gente quer errar para ver se, para corrigir. Aí você está botando em risco a integridade das pessoas. De maneira nenhuma, foi isso que a gente falou. Né? Não, e você tocou num ponto importante, Alan, do documentar, né? Para as outras pessoas se beneficiarem daquele erro. Uma das coisas que eu aprendi fora da profissão, passando pela enfermagem, foi o que a gente chama lá de evolução. Que é toda vez que você tem contato com o paciente num plantão, você tem que fazer a evolução dele. Que é você documentar como é que ele está. Aí tem os termos técnicos lá, lúcido, consciente, respondendo a estímulos, blá, 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 blá. E aí eu trouxe isso para a educação física, que é toda a aula com o meu aluno, que ele relata alguma coisa relevante, eu anoto. E o que eu fiz também para aquilo ali. Porque imagina que eu estou com um aluno que está reclamando de uma dor no quadril esquerdo. Ele não sabe o que é quadril. Uma dor aqui do lado, esquerdo, tá? E aí, o que você fez? Ah, tá, eu fiz isso, aquilo, blá, 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 eu me estressei, eu briguei, anotei, mexi. E aí, passou, ele tá sem a dor, e daqui a 2 semanas a dor voltou. Tô com a dor de novo no quadril. Por quê? O que você fez? Eu fiz isso, aquilo. Se eu não anotar, eu não vou lembrar o relato dele. E aí, às vezes, o problema não é no meu trabalho. É algum estresse que ele teve naquela semana. Entendeu? E às vezes também pode ser algum estímulo que eu dei para ele um dia antes e aquilo ali piorou. Mas como é que eu vou saber disso? Então, esse documentar é muito importante. Isso que você falou cabe perfeitamente na nossa prescrição. E aí, cara, sei lá, para que isso vai servir no futuro, Rafa? Além de melhorar o seu aluno, você saber o que você está fazendo, você pode ajudar outras pessoas. Sei lá, você escreve um livro, faz alguma coisa com aquilo ali, sabe? Mas eu acho que a gente tem que começar a usar, e aí esse exemplo que eu dei é o exemplo do fora da caixa. Pegar o que as outras profissões fazem e botar na nossa. Perfeito. E quando você anota, Rafa, tem uma chance maior de você lembrar mais coisas do que aconteceu também, né? Além de estar registrado lá e lá na frente você poder ajudar alguém. E quando a gente fala de errar, isso não significa que você vai pegar uma pessoa na academia que tem sei lá, tá vindo de uma cirurgia do ombro e você foi contratado para recuperar e você tem algumas dúvidas. Porra, aí, gente, aí volta na questão inicial da Rafinha, de ir lá perguntar para quem sabia, para poder assim, encurtar e diminuir a chance do erro, porque alguém já deu mole com aquilo ali. E esse aqui é o ponto. Você também não precisa errar com aquilo que alguém já errou lá atrás e pode te ajudar.
Erra com o que você não sabe, não com aquilo que você pode saber imediatamente ali. Só esse assunto, né, Rafael? Eu achei que a gente ia cumprir um tempo menor. Que eu falei, não, com a Rafa a gente é muito objetivo. A gente vai falar que, nossa senhora, não vai ter edição, não. Esse negócio vai ficar inteiro aqui para todo mundo aproveitar. Mas aí, Rafinha, então, assim, vou aproveitar. Eu acho que essa parte de erro a gente poderia falar mais, mas o recado está bem dado. Você acha que está bem dado? Você quer finalizar com alguma coisa? Não, acho que foi tudo muito claro, pelo menos para mim, né? Eu também achei. Vamos ver o que a galera vai falar. Então, eu vou caminhando para o fim, querendo saber que está na hora de você deixar aquela dica prática para a galera, né? Como fazer, né, para pensar fora da caixa, para ser empreendedora de fato, o que mudou efetivamente na sua vida, como é que você se enxerga hoje, o exemplo do que a galera pode fazer e também o exemplo de como a tua vida hoje como profissional de educação física, ela é diferente e ela vem se desenrolando. Tá. Dica, eu acho que primeiro é você começar a olhar pessoas que são exemplos para você. Não só dentro da educação física, pessoas fora. Eu sempre tive exemplos empreendedores, caras muito bons. Tem um pessoal que se chama, o Instagram deles é Além da Facul. E eu sou muito fã desses caras, que conta com vários caras, Vabo, Bernardinho, os caras aí que eram do mercado financeiro e hoje abriram uma faculdade de empreendedorismo, a primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil, focada nisso, e é lá em São Paulo. E eles me ajudaram muito, sabe? Porque eu via, eles são muito a favor disso, de você ir para outras áreas. Então, esses caras, eles me ajudaram, por exemplo, a eu ter a ideia na época do Mastermind que você participou e você falou, deu uma palhinha lá no começo da nossa conversa. Mencionei sutilmente. Isso, é um grupo de pessoas, né? Cada um com as suas qualidades, alguns fora da profissão, outros dentro. Sempre o ótimo é pegar pessoas de cada grupo de profissão. E fazer reuniões mensais, sei lá, semanais, com temas que possam te acrescentar. É uma conversa, é uma resenha, né, Alan? Que a gente sempre trazia. Então, esse pessoal do empreendedorismo, eles fazem muito isso. Ele pega diversas pessoas, tá, com áreas, com especialidades diferentes e colocam dentro de um grupo para que cada um aprenda um com o outro. Então, sair da educação física, ver o que os caras estão fazendo lá, no mercado financeiro, na administração, e fazendo educação física me ajudou muito. E daí muita coisa saiu do Mastermind. O Atalho saiu do Mastermind, sabe? Muitas conversas saíram. Outra coisa que... Deixa eu ver, outra dica. Acho que ler, não só procurar no Instagram, acho que ler sobre outras coisas também. Eu leio bastante sobre o técnico, tá? Mas, assim, acho que chega a ficar 50-50 sobre o que eu leio sobre outras coisas. Interessante. Então, aproveita e dá as dicas, então, Rafinha, os 3 livros. Dos livros, né? Tá, dos livros. Olha, tem um livro, Alan, que me ajudou muito, tá? Que eu sou super fã, que é o... Esqueci o nome. A Revolução dos Bichos. Sou muito fã, adorei. Tá na ponta da língua aqui os livros. Então, o primeiro não sei. Não, A Revolução dos Bichos, cara. Eu não vou dar spoiler não sobre o que ele fala, mas porque ele me ajudou. Porque eu estava muito em dúvida se eu deveria trocar de profissão. Então ele contou a história de um jeito que me envolveu muito, porque eu estava vivendo aquilo ali que o livro estava retratando, e aí foi meu start de pá! Cara, eu tô dentro de um ciclo, de um mundo particular, onde eu acho que aquela ali é a realidade, mas não é. A realidade é muito além daquele meu ciclo, sabe? Isso me impactou muito. A Revolução dos Bichos é um livro que eu indico. Outro livro sobre comunicação, acho que qualquer um que você dê sobre comunicação é muito bom, mas eu sou muito fã do Carmine Gallo, que ele é muito bom comunicador. Eu sou fã das coisas que ele traz, mas principalmente como ele traz. Então ele tem diversos livros,
tá? O TED, ele tem um livro falando sobre TED, que o outro é o Chris Anderson, né? Mas ele tem a experiência Apple, que é muito boa também. Ele tem o outro, eu não vou lembrar do nome dele, mas é o mais novo dele traduzido. Que ele fala também, ele pegou os melhores TED Talks, pegou os melhores comunicadores, Steve Jobs, qual é o nome dele? Que é um dos melhores comunicadores, o Obama, e ele viu o que os caras faziam, tá? Comunicação. Ele pegou todas as melhores técnicas desses caras e botou nesse livro. Eu te passo o nome depois. Eu não sei, eu já vi que tem esse livro, é o único dele que eu não li, inclusive. É Depois você muito passa, bom. porque é legal. É muito bom. Eu tenho ele aqui. Eu vou lembrar eu vou te passar o nome depois e você coloca na descrição. Só voltando aqui na Revolução dos Bichos, que te fez mudar de profissão, lembrando pra galera, é o que trouxe a Rafa para educação física. Isso, para educação física. Isso aí. E o terceiro, acho que vamos falar de um técnico, né? Não, um técnico mais ou menos, não. Aqui é um técnico não técnico. É um técnico não técnico. Então você fala 4. Tá. É o do Lieberman. Ah, sim, né? do Lieberman, o primeiro, a história do corpo humano. Essa história do corpo humano. Tá prestes a chegar outro aí, né? Já chegou, no caso. Já chegou? Eu recebi... Nervoso. Não, eu recebi um e-mail da Amazon dizendo que ia atrasar para o dia 20 de janeiro. Chegou. Você recebeu? PDF já. Em PDF, tá. Não, o livro físico... Ai, meu coração. Eu comprei o livro lá em junho, no pré-lançamento, e eu recebi um e-mail da Amazon dizendo que chega entre 19 e 21 de janeiro, sei lá, não sei quanto de fevereiro. Só se mudou de novo e eu me perdi aqui, enfim. Problema meu que eu não vi a comunicação. Então, o terceiro, eu acho que esse terceiro não é técnico, mas no sentido de nós que somos profissionais de saúde, a gente tem que saber da nossa espécie. Porque a gente não sabe o porquê que muitas coisas acontecem no nosso corpo e nas nossas atitudes. Né? Então, esse livro é fundamental para você entender de ser humano. E aí você vai ter muitos insights, porque você vê como é que as pessoas pensam, né? A questão da preguiça, a questão de desejo por algumas coisas que você fala assim, não é possível. Por que essa pessoa quer isso, cara? Isso faz mal, sabe? Então, é um livro fundamental para entender de ser humano. E pode ir tranquilo, porque é fácil de entender. Não é um livro que você não vai... Você precisa ter algum conhecimento fera prévio para poder... Não, pode pegar ele e sair lendo, porque... E é demais, essa dica é sensacional, Rafinha. E que é bem diferente do Harari, né? Apesar do Harari ser um bom comunicador, eu acho que no livro Sapiens, que geralmente algumas pessoas, quando eu falo desse corpo humano, citam o Sapiens, que é bem diferente. O Sapiens, acho que tem umas questões políticas e sociais bem mais fortes, né? Acredito que, assim, é legal ler, mas eu começaria pela história do corpo humano do Daniel Lieberman. A história do Sapiens do Harari é a história do ser humano por uma perspectiva mais evolutiva, né? É diferente, né? Mais abrangente. Dependendo do que a pessoa está buscando no momento, é melhor ler um ou ler outro. Na perspectiva que você está falando, realmente é melhor ler a do Daniel Lieberman. E você sabe o que ficou devendo para a gente? Alguns exemplos de empreendedores que você seguiu fora da profissão. Acho que seria legal você falar. Esses caras aí do Além da Facu. Você falou, é verdade. São empreendedores que eu sigo. Falta eu prestar atenção, foi mal. São vários, né? É um grupo, então tem diversas pessoas que são muito diferentes. Então, provavelmente você vai gostar mais de um do que de outro. Um deles é o Bernardinho, que eu sou fã, você sabe disso, né? Eu acho ele sensacional. Deixa eu ver quem mais. O Gustavo Caetano, que é o criador da Sambatec. Ele é um bom empreendedor. Tem o Thales Gomes, tem vários. A galera é muito fera ali, né, Rafa? Eles são muito bons. Mas, assim, principalmente, eu acho que não pode faltar entender sobre branding. E aí tem duas pessoas que são muito boas, que são totalmente diferentes umas das outras, e eu gosto disso, tá, Alan? Sempre em pessoas muito diferentes. Óbvio que eu tenho minhas preferências por comunicação, eu não gosto de pessoas muito agressivas, eu não gosto disso. Então, sempre são pessoas suaves na fala, mas que
dão valor para coisas diferentes. Uma dá muito para uma teoria e a outra dá muito para a prática. Que é sobre brand, uma que se chama Nilma Ni, o sobrenome dela é muito esquisito. Depois você procura e escreve, manda para mim, porque eu não conheço, então não vou conseguir te ajudar. Tá. E aí eu boto também na descrição. Tá, ela é esposa de um autor, Nilma Quariguasi. Olha como é que é esquisito, né? Quariguasi. Nilma Quariguasi. Esse é o Instagram dela. E a outra é a Legaratone. Essa é sensacional, essa menina, que ela fala sobre brand, fala sobre marca. O que é brand? É marca, tá? É como é que a sua marca, porque nós somos marca, né? Rafa Brandão é uma marca, o Alan Bastos é uma marca, assim como a Coca-Cola é, a Apple é, a Movement é. Então, nós temos que começar a se olhar como marca. E aí vem o profissionalismo que a gente estava falando daquilo. E aí uma coisa leva a outra. Porque se você se olha como marca, você sabe o que você tem que fazer, você sabe se vender. Né? Você faz coisas que valorizem a sua marca. Você não se junta a coisas que talvez aquilo ali vai te influenciar negativamente. Porque as pessoas te veem como marca, todo mundo é. Isso é fundamental. Então, a Nilma e a Ale Garatoni são duas pessoas que valem super a sua atenção, vale ativar as notificações no Instagram para poder consumir o conteúdo dela. Para não perder o conteúdo, né? E tá no Instagram, né? Porque aí é um conteúdo que vem mais leve, mais fácil de consumir. Você não precisa ser nenhum especialista no assunto, né, Rafa? Não, você fala de habilidade genérica, senão você se ferrou, porque você não vai conseguir ser especialista em tudo que tem por aí, né? Ter uma visão mais ampla. Tem que ter um filtro, né? Porque são pessoas que não são 100% certas naquilo ali. Elas não têm a razão. Tem que ter um certo filtro, mas Instagram é um bom local, Alan, eu julgo um bom local. Mas, assim, tem que ter um filtro muito grande. Assim como tem que ter no livro também, né? Aí ferrou, nem tudo, né, Rafinha? Mas você precisa consumir para poder começar a entender, até para aprender a filtrar. Mas quando eu falo do Instagram, aqui eu não falei no sentido pejorativo, não. Eu falei no sentido de que tudo que você está falando que a pessoa precisa saber, eu estou querendo só dizer para a galera não vai se tornar especialista em tudo que a Rafa falou. Tá. Não, lógico que não. Você vai ter realmente uma visão geral da coisa, uma visão genérica, não é uma visão especialista. Não ferrou, se quiser. A gente não consegue ser especialista nem num assunto técnico de verdade hoje, na minha visão, Rafa, não consegue. Você não consegue absorver. Eu, por exemplo, o que eu estudo, eu tenho notificação aqui no meu e-mail do que eu estudo tecnicamente. Chega mais coisa no meu e-mail do que eu sou capaz de ler para poder me manter. Então, eu me considero um cara, neste sentido, desatualizado. Eu tento ser o mais atualizado que eu posso, mas é impossível, pelo menos a minha visão, você conseguir estar realmente atualizado em qualquer coisa que você escolher. Porque a quantidade de horas que você tem no dia é menor do que a quantidade de horas que você precisa para ler tudo, assistir tudo, ouvir tudo que sai diariamente. É impossível. O que você acha disso? Impossível. É impossível. Aí entra no lance da organização, né? Que é fundamental. A gente precisa parar, porque a nossa vida como personal, principalmente, é muito louca. A gente fica o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro na rua. Mas, assim, é fundamental escrever. E qual é o horário que você vai ter para poder estudar sobre aquilo? Qual horário que nem que seja, tipo assim, meia hora do meu dia, eu vou entrar no Instagram e vou ver essas pessoas aí que eu julgo que têm sucesso. Só elas. Eu não vou ver os likes que eu tô tendo na minha foto, eu não vou ver o que a fulaninha tá postando que tá viajando, eu vou ver só isso. Eu acho que é botar na agenda. Isso me ajudou muito, Alan. Eu boto na minha agenda. Meia hora eu vou fazer isso. 1 hora eu vou fazer aquilo. 2 horas eu vou fazer aquilo. Isso é fundamental. A organização é fundamental. Porque senão a gente não faz. A gente fica empurrando com a barriga, empurrando. Depois eu faço. Depois eu nunca faz. E aí, a chance de você desmotivar é muito grande. E a chance de você começar a ir para as sardinhas é maior ainda. Porque você acaba criando no ciclo e vendo no Instagram, principalmente, as mesmas coisas. Que é o que todo mundo está fazendo. Porque dá certo, o outro vai fazer, vai copiar. E aí o outro também, e o outro também. Quando tu vê, tu tá fazendo igual a mesma coisa. E aí não vira diferencial, né? Exatamente. Aí tá
tá nadando no mar de sangue, né? Tá com as sardinhas ali no mar ensanguentado, né? Que é todo mundo brigando. São na verdade, Oceano piranhas. Vermelho. É o famoso Oceano Vermelho, né? É um mar de piranhas nesse caso, né, o Rafa? E É verdade. todo mundo se mordendo, todo mundo se comendo. Rafinha, eu vou te pedir, já para a gente se despedir da galera, eu tô rindo porque não, a gente vai fazer um negócio de 30, 40 minutos. E se eu não fizer isso aqui agora, a gente não acaba, né? Eu tô forçando a barra, tá, pessoal? Não é que eu queira acabar, não. É porque eu tô olhando aqui o tempo e realmente também tem um limite até para poder ficar razoavelmente... A pessoa olha ali e vê 2 horas e meia. Não, eu gosto muito da Rafa e do Alan, mas 2 horas e meia eu não vou assistir. Rafinha, dá um recado final aí para a galera para a gente se despedir. Eu queria agradecer mais uma vez, né? E principalmente quem está aqui até o final ouvindo a gente. Muito obrigada, gente. O recado final cara, não se conforme com aquilo que você entrega, tá? Porque o mundo é muito grande, tem pessoas fazendo coisas muito boas que às vezes aquilo ali pode ajudar na sua profissão. Eu acho que não se conformar é o fundamental. Eu sou tem um livro que eu amo, mais um, que é do Adam Grant, Originais, que o subtítulo é Como os Inconformistas Mudaram o Mundo. Então, acho que esse é o primeiro passo. Você não é eternamente satisfeito, tá? Não é isso. É você se sentir inconformado, tá? Não se conformar com aquilo ali que você entrega. Sempre querer melhorar, mas obviamente sabendo que você não vai ser o melhor de tudo. Mas é só não deixar entrar no steady state. E olha para outras coisas. Sai da educação física, porque tem muita coisa boa. Sai, dedica um tempo, assim como você dedica para ler artigo científico, para estudar, dedica para olhar outras profissões. Porque meus maiores insights não foram dentro da educação física. Isso, sem sombra de dúvidas. Perfeito. E obrigada, Alan. Obrigada mais uma vez pela confiança e espero ter acrescentado um pouquinho. Bom, você espera e eu tenho certeza. Não só para a galera que está nos ouvindo, mas para mim também. Então, eu vou terminar aqui, óbvio, te agradecendo demais, Rafinha. Eu que tenho que te agradecer por você estar sempre à disposição, né? Se ela der mole, eu vou ter uma agenda de podcast com ela, não vai ser fácil. Eu mesmo vou ter que me controlar, até para a gente poder sair da caixa, né, Rafinha? Trazer outras pessoas e não ficar só entre a gente. Mas muito obrigado mesmo, contribuiu demais aqui, tá? E eu vou terminar com a sua frase, falando para a galera, o recado final: não se conforme. É isso, Rafinha. Um beijo, muito obrigado.